pessoal, estamos aqui para mais uma transmissão semanal aqui das Paulistices no Facebook, nas redes sociais do Estadão. E hoje o convidado nesse bate-papo semanal, que já está se tornando tradição, né? Mais ou menos às 2 da tarde, hoje estamos pontuais, olha, 2:01. O mais pontual desde que começamos a série. O convidado de hoje é o artista plástico Daniel Cabaleiro. Ele é artista plástico e também especialista, dá para se dizer, em cerrado. Talvez. Já que ele sacou que São Paulo, há 500 anos, era só mato, né, Daniel? Pois é, meu caro, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por se convidar. E eu sou artista plástico e eu me interesso pela paisagem de São Paulo, as mudanças da paisagem. E comecei a buscar a ideia de uma visualidade da natureza de São Paulo, de onde foi parar, né, a paisagem anterior à cidade, né? E fui andar pela cidade, em terrenos baldios, principalmente, lugares desocupados, onde você tem uma coisa diferente de jardinagem e diferente de parques, né? Onde no jardim, nos parques, você planta, você cuida das pragas, você poda, faz topiaria e tudo mais. Já nesses terrenos baldios, é uma vegetação que está ali autonomamente se desenvolvendo, né? E no meio dessa vegetação eu comecei a encontrar então essas espécies de cerrado, dos campos de Piratininga, que é onde a cidade começou, em cima desse campo na região central de São Paulo. Então a São Paulo original, a São Paulo que o Anchieta e os jesuítas encontraram, ela era muito mais cerrado do que Mata Atlântica? Acho que mais da metade da cidade de São Paulo era cerrado, né? E eram campos, né? Esses campos têm campos secos, que são de cerrado, e campos úmidos, que é uma vegetação que interage com a do cerrado, mas que está mais associada às várzeas dos rios Pinheiros, Tietê, Tamanduateí, o rio dos tamanduás, e por aí vai. É uma espécie de animal do cerrado, né? Que já indica o que tinha aqui antes, né? Sim. E isso foi feito, assim, eu fui estudando isso de uma maneira muito intuitiva, a princípio, percebendo que tinha essas vegetações diferentes, e aos poucos eu fui desenhando, colecionando, trazendo sementes e gravetos e algumas mudas, até fazer um jardim em casa dessa paisagem. E de repente eu tinha a paisagem de cerrado no meu jardim e eu levei esse jardim para uma galeria de arte, fiz uma instalação e tudo, mas eu achei que precisaria levar isso a público, as pessoas conhecerem, e aí eu levei para uma praça na Pompeia. E aí começou o projeto Cerrado Infinito. Que é a Praça do Sol Nascente, né? É a Praça Homero Silva ou Praça da Nascente. Da Nascente, desculpa, não do Sol Nascente. Mas acabou... Praça da Nascente é o nome popular, né? Porque lá tem várias... Tem uma particularidade naquela praça que tem várias nascentes de água, muito puras, inclusive, que formam o córrego Água Preta, né? Então tem uma questão ali naquela praça que é uma mistura... O horóscopo daquela praça é muito bom, porque você lá tem umas formações rochosas que não existem na cidade, típicas de São Paulo, mas que foram transformadas em prédios e tudo. Você tem as nascentes e agora você tem também o cerrado, a paisagem da vegetação. Então lá você reconstitui um pouco como que eram essas áreas, essas bandas. E o cerrado, você começou a plantar lá, você e outras pessoas que te ajudam também, já tem o quê? Um ano? Mais que já isso? tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Já está com 2 anos, quase 2 anos e meio. E como é que é a receptividade, né? Porque é o que a gente já conversou algumas vezes. O cerrado, quem olha e não identifica, acha que é tudo mato, como se fosse uma coisa negativa ali, né? Não vê como um paisagismo. O cerrado... Como que é a receptividade da vizinhança do projeto? Foi boa. Foi boa? Na verdade, o cerrado eu chamo de campos invisíveis. Ninguém vê esse troço. Né? Ninguém sabe que em São Paulo tinha isso. Todo mundo fala da Mata Atlântica e tudo mais. A gente tem uma cultura muito ligada a plantar árvores. Árvores. A gente esquece da savana e do campo, né? Então, quando eu cheguei com essas plantas na praça, as pessoas achavam que tinha trazido de Goiás, de Minas, de Tocantins. E quando eu comecei a falar que eram de bairros próximos, as pessoas ficavam espantadas, muitas pessoas não acreditavam, simplesmente, não, imagina, você tá doido, que é Mata Atlântica e tal. Aí eu falava dos campos de Piratininga e toda essa história, né? Conforme a gente foi plantando os mutirões, todo sábado, né, que acontecem os mutirões, as pessoas foram vendo essa fisionomia se formar e começou a se convencer mais.
Mas o importante é que moradores mais antigos da região, eles reconheceram as plantas e começaram a contar um monte de histórias e tal espécie. Tá. E isso foi engraçado, né? Porque o pessoal mais velho tem memória ainda dessa paisagem. Sim, né? sim. E como que, quer dizer, essa praça ela acabou tendo esse monte de ações aí capitaneadas por você, mas também é uma praça muito movimentada ali pela região. Agora está previsto até, vocês começaram a fazer há 2 semanas uma cerveja do Cerrado, né? Como que é essa história de misturar... A ideia da paisagem é um trabalho de arte, né? Não é um trabalho de preservação, porque a gente não está preservando, a gente está criando um cerrado, né? Um cerrado estético, né? Uma ideia dessa visualidade dessa paisagem que já acabou. Isso é legal que você fala, porque tem um efeito colateral ambiental, mas sua preocupação é como artista, né? Não é como... eu sou um artista. É claro que também sou sensível às questões ambientais, né? O projeto é totalmente interposto por isso, mas é um trabalho de arte. E ele consiste, a prioridade é fazer a trilha crescer. A gente faz uma trilha e planta essa vegetação nas margens, e ela vai crescendo conforme todo mundo quer e deixa e tá afim. O que você perguntou? Sobre a cerveja. Cerveja? Cerveja, então. Porque, na verdade, quando essa paisagem começou a se estabelecer, as pessoas começaram a entender melhor o projeto. O Cerrado é bem diferente da Mata Atlântica, tem outra dinâmica e tal. Outros artistas começaram a fazer trabalhos ali, a gente começou a ler textos, começou a fazer atividades de pensar como que era essa paisagem sem a colonização, sem a construção da cidade, né? E aí, nesse processo, a gente está pensando em comidas, bebidas e outros elementos culturais, não só as plantas. A gente tem uma planta lá que chama caraguatá, uma bromélia bem espinhuda, que dá uma flor muito bonita, assim, azul, branca e vermelha. Depois se transforma em frutas laranjas, e um sabor bem interessante, um pouco ácido e doce ao mesmo tempo. E a gente vai fazer uma pale ale, assim, uma cerveja mais encorpadinha com ela. A gente fez há umas 2 semanas atrás, na praça mesmo. Foi aberto, as pessoas podiam participar ali. Aí, explicando todo o processo, né, de como que é feito, foi o Elvis, né, que é o mestre cervejeiro. A ideia é chamar sempre outras pessoas e outras frutas, e a gente fica experimentando esses sabores. E a cerveja ela fica pronta agora em outubro, né? No dia 15 de outubro a gente vai fazer um evento que a gente chama de Descolonization, que é um piquenique internacional de descolonização da paisagem mundial. Na verdade, a ideia é a gente pensar, refletir sobre essas mudanças na paisagem de São Paulo e tudo. E ali a gente vai experimentar a cerveja, ela vai estar pronta, espero. E esse evento vai ser aberto, quem quiser participar, é um feriado? Não, dia 15 é um domingo, um sábado. Domingo. E que horas vai ser? A partir de que horas? A partir de umas 10 horas, é uma coisa bem informal, é um piquenique mesmo. Na Praça da Nascente, então quem quiser ir... Isso. E aí vai ter... Cada um pode levar uma comida, pode... É um momento de a gente se encontrar e conversar, e ter um sol também, não precisa fazer nada, é só ficar vendo a paisagem também. Né? Daniel, como é que você vê, eu sei que você sempre pensa como artista, mas já que tem esse efeito colateral e ambiental, como que você vê o fato do Cerrado ser tão pouco estudado, tão pouco até citado na cidade, né? A gente vê, eu estava vendo até semana passada, que 90% das árvores urbanas aí das ruas da cidade não são nem de Mata Atlântica, são exóticas, são importadas. 96% da vegetação é exótica. E aí quando se fala em preservação, ainda sempre aí a vegetação da Mata Atlântica, que realmente ela tem uma cara mais verde, mais viçosa, talvez até mais bonita, digamos assim. Como é que você vê isso? Você acha que está tendo uma descoberta do Cerrado? São mudanças de percepção, porque veja, quando os portugueses chegaram aqui em 1500 e bolinha, eles vieram por São Vicente, subiram a Serra do Mar, o que eles viram aqui foram esses campos de cerrado, né? E para eles foi ótimo, porque parece muito os campos da savana do Mediterrâneo, então eles se sentiram muito em casa. Dá para ver os índios vindo de longe, dá para ver os franceses, os inimigos deles vindo de longe, dá para se preparar. Dava para ter uma plantação, dava para ter criação de gado, que foi a primeira coisa que São Paulo fez, né? Então, para eles, o Cerrado era uma boa ideia. Era melhor que a floresta. A floresta tem aquela reputação de inferno verde, né?
Isso daí foi mudando conforme o tempo. O fato é que o cerrado em São Paulo ele é meio que um terreno baldio que a gente utiliza para fazer coisas. Isso desde o início, né? Então ele sempre teve um viés utilitário. Aqui eu planto, aqui eu tenho gado, aqui eu faço alguma coisa ou outra. Sim. E isso se manteve até hoje com a especulação imobiliária, por exemplo. As últimas áreas que existem aqui, já esquecidas, sem ninguém mais saber que existem, elas se transformam em casas, edifícios, shoppings, etc. E até o que está acontecendo aqui em São Paulo, uma tentativa aí no terreno do Hospital da Cruz Vermelha, no Ibirapuera, perto do Ibirapuera ali, né? Que a ideia, tem uma tentativa aí, agora está embargado o processo, mas de se tornar um shopping. Agora está parado, né? Tá parado. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a tentativa é ser construído um shopping no hospital, no terreno, porque o terreno da Cruz Vermelha foi feito em 1915, esse hospital foi feito em cima dos campos de Congonhas, que tem várias regiões de campestres em São Paulo, né? Uma delas são os campos de Congonhas, que vem lá do aeroporto, vai em Moema, vai até o Ibirapuera, né? E dessa área não sobrou mais nada, só sobrou essa área que é o quintal, vamos dizer assim, do hospital. Sim. A questão do tombamento é que o hospital ele é um modelo hospitalar onde naquela época se colocava... Estava saindo de um momento em que o hospital era um depósito de gente doente em grandes galpões comunitários, para um momento em que era perceptível que as pessoas tinham que tomar sol, ter contato com a natureza, com ar puro e tal, né? Então foi isso que determinou que o hospital fosse feito em cima de uma região campestre e a preservação dessa região campestre. Então mais de 2/3 do terreno seriam os campos de Congonhas. E isso é um dos fatores de tombamento. Só que ele é constantemente cortado e transformado meio que num gramado, assim. Então fica difícil as pessoas visualizarem e falarem, mas espera aí, você está falando de um gramado? Não, não é um gramado. Tem um banco de sementes nesse gramado. Se você deixar ele crescer aí 6 meses, esse cerrado ele volta, né? E acho que é a última chance da gente ver essa paisagem. Essa paisagem está erradicada. Só tem lá e eventualmente no próprio aeroporto. Então é uma oportunidade que a gente não pode perder. É uma oportunidade rara, realmente. E um shopping a gente não precisa. Já tem um shopping Ibirapuera do lado, né? Para que ter um segundo shopping vizinho? É meio esquisito, né? Mas enfim, aí... E Daniel, já que estamos chegando aqui na reta final do bate-papo, infelizmente, a Mariana já está me avisando ali, fala pra gente como é que o nosso espectador aqui, o nosso internauta, pode acompanhar o seu trabalho. Eu sei que você está nas redes sociais. Qual que é a página do Facebook? Cerradoinfinito.com.br. É o site Cerrado Infinito. É o site. E tem a página do Facebook que é Cerrado Infinito. Certo. Também tem, assim, agora eu estou fazendo uma exposição em Sorocaba, na Trienal Frestas. Legal. E lá estou apresentando vídeos que mostram um pouco dos processos que eu faço na praça e nas expedições em busca das plantas. É uma instalação com vídeos, que também dá para ter uma noção. E é legal também falar do seu livro, né, que foi lançado aí este ano, no começo do ano, é o Guia de Campo dos Campos de Piratininga, ou O que Sobrou do Cerrado Paulistano, ou Como Fazer Seu Próprio Cerrado Infinito, volume 1, porque o 2 já está para sair. Já estou em andamento. Esse livro aqui, esse livro totalmente ilustrado, aí, com as imagens do cerrado, as plantinhas. Aí tem as plantas que a gente utilizou, né? Já tem muito mais plantas do que o livro só tem 50. Já estou fazendo o segundo livro, que é mais 50 plantas. A ideia é fazer um terceiro, um quarto. E o livro já está quase no fim, assim, a tiragem já vai esgotar. Então, e o livro ele está à venda pelo seu site e também nas livrarias, é isso? Também nas livrarias, na Cultura, algumas livrarias por aí, Martins Fontes. Legal, legal. Por aí vai. Bom, Daniel, agradeço muito aí a sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Vamos seguir acompanhando aí, de repente, dia 15 de outubro estaremos lá tomando a cerveja do Cerrado. Vai ser boa. Cerveja infinita, boa, né? Infinita. E muito obrigado. Obrigado você, internauta, que acompanhou aqui mais uma vez um convidado aqui das Paulistices. Voltamos na semana que vem, sempre às terças, por volta das 14 horas. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Valeu.